Beleza? Estamos chegando para mais uma edição do Los Papitos. Bom dia, boa tarde, boa noite, não importa o horário que você está acompanhando aqui o nosso podcast. Estamos com mais um episódio deste podcast. Tem a missão de falar sobre paternidade de uma maneira muito, muito real. Sem muito romantismo, como eu sempre falo por aqui. Não que não tenha, né? Aliás, é o amor que deu fruto a esse podcast. Mas a grande sacada aqui é trazer o dia a dia, né? Não é a vida no Instagram, é a vida real. É o Los Papitos. Lembrando pra você curtir, comentar, compartilhar. Isso aqui também é um canal de YouTube pra galera nos assistir, entender um pouquinho mais dos nossos convidados. E assim a gente vai trocando uma ideia sempre com gente muito legal. Eu sou o Rafinha, pra quem não tá ligado, né? O idealizador desse projeto aqui, que a gente vem falando há um bom tempo sobre a paternidade, sobre as suas dificuldades, mas também seus prazeres, os nossos amores, enfim. Afinal de contas, através da Lívia que surgiu a ideia de conversar com bastante gente que tem mais ou menos o mesmo feeling. Já trocamos uma ideia aqui com o querido Neto Fagundes, também com o Duca Lendecker, também com o meu parceiro Lele, e hoje eu tô recebendo aqui um camarada que eu acabei conhecendo ali no início da pandemia, que é o Pedro, que tem um canal muito legal, na verdade tem um perfil no Instagram, que é o canal Ser Pai, né? Canal Ser Pai, isso O aí. Canal Ser Pai. Pedro, obrigado aqui pela tua presença, meu velho. Pô, um prazer estar aqui contigo. A gente trocou uma ideia, a gente ainda tá em pandemia, obviamente, né? Tanto é que a gente tá nesse distanciamento, álcool gel, aquela coisa toda. Mas estamos, assim, enxergando uma luz no fim do túnel porque as pessoas entenderam que a vacina, cuidado e todo aquele blá 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 que a gente reforça aqui direto, inclusive aqui no podcast, para que a gente possa realizar os nossos projetos. Mas o Pedro, ainda no início da pandemia, entrou em contato comigo ali pra gente trocar uma ideia desse momento de pandemia, tendo filho pequeno dentro de casa. O Pedro, que é o pai da Ana, que obviamente esse perfil no Instagram aqui surgiu muito em função desse amor, dessa convivência, dessa vontade de externar a experiência do que é ser pai, coisas que a gente falou ali naquele bate-papo. E hoje tu é um convidado aqui, meu quarto convidado para falar sobre isso. Por que criar esse perfil, meu? Por que trazer esse assunto? Tu traz muito conteúdo legal, muito exemplo, muita informação de cuidado, né? Que a gente tem que ter em relação a tudo. E obviamente a gente vai aprofundar isso, mas o que te levou a criar esse Instagram? Aliás, a gente bota aqui na nossa tela que é o @ocanalserpai. Uma boa pedida para seguir. O Pedro posta aí diariamente. Tem muita coisa de informação, tem muita coisa da vida real dele. E aí, Pedrão, beleza? Tudo certo, cara. Em primeiro lugar, prazer estar aqui contigo. Parabéns pelo projeto. Tu foi mais rápido do que eu. Eu tava com essa ideia também. Sim. Bom, mas que bom, quanto mais junto, melhor. Tamo junto, não, é exatamente isso. Tem espaço pra todo mundo e quanto mais melhor. Cara, o Ser Pai surgiu quando a minha mulher falou que tava grávida. E eu fui pra internet pra saber o que era paternidade. Eu conheci meu pai biológico com 18 anos. Eu tive uma figura paterna que era o homem casado com a minha mãe. O padrasto dele. O padrasto, mas que eu considero pai também. Eu digo que eu tenho 2 pais. Boa. Mas eu queria saber o que era essa paternidade, que eu não sabia direito o que era, né? Eu sempre falo que eu aprendi a ser pai com a minha mãe, né? Minha grande referência de paternidade, que na verdade é uma referência de cuidado, né? De educar. Sim, o pai, desculpa, mas a gente tem aquela máxima que diz assim, pai é quem cria, né? Exato. De fato, é quem tá presente ali diariamente, se dedicando e tal, não o fato só, né, o pai biológico, mas tu foi, na hora ali tu foi pai, entre aspas, depois tu desaparece, perdeu a referência, né? Exatamente. E cara, eu fui pra internet e não tinha nada, era só mulher falando sobre ganhar nenê e ter filho. Justamente a gente tá aqui por isso. Exato. E daí eu fui pra internet, não achei nada e juntei um grupo de amigos que é todo mundo formado em cinema, eu sou ator. E eu fui apresentador, até fui da RBS um tempo no Octo. Ah, sim, é o projeto que se deu logo após a TV Com. Que entrou pra substituir a TV Com, né? Daí eu fiquei lá um tempo, eu já tinha o Ser Pai, mas enquanto eu tava no Octo eu não podia fazer o Ser Pai porque não batia horário e questões contratuais também. E o Ser Pai, cara, ele surgiu pra ser um programa de TV. A gente começou a negociar até com o GNT e algumas outras emissoras, mas sabe quando aquele negócio começa a patinar e tu vê, cara, alguém vai lançar antes de mim, vai lançar antes de mim. Sim. Daí a gente, olha só, vamos fazer um canal no YouTube, todos os conteúdos que a gente faria pra TV e que a gente tá negociando com eles, vamos lançar no YouTube. Cara, a primeira temporada era eu descobrindo o que era a paternidade, né? E foi muito legal, porque um amigo meu tinha acabado de ter gêmeos, então enquanto ele tava
dando banho num, eu tava dando banho no outro, e assim ele foi me ensinando, sim, e dando uma madeira e fazendo tudo que precisava ser feito, né? Então a primeira temporada foi isso, e cara, foi uma experiência muito legal, e eu via que, porra, tem muito homem querendo falar sobre paternidade, tem muito homem querendo ser um pai bacana. Uhum. Só que passaram alguns meses e eu me dei conta que, na verdade, eu tava numa bolha, né? Porque a rede social, seja YouTube, Instagram ou Facebook, tu fala com quem tem interesse no mesmo assunto que tu, né? Sim. Então, quando eu me dei conta, cara, eu tô numa bolha, o que eu vou fazer? Daí eu comecei a chamar gente de outros lados, né? Pra sair um pouquinho disso aí e botar a paternidade na roda. E foi assim, cara. E tamo aí há quase 7 anos, é o segundo perfil. O canal Ser Pai, que era o primeiro, sim, caiu por questões do Instagram. E daí eu fiquei quase 6 meses sem postar nada, tentando recuperar o perfil. E daí eu criei de novo e comecei do zero, né? Sim. Tu tem ali o quê? Uns 40 mil seguidores por aí? Agora tô com 40 mil e pouquinho. Pô, vai bater mais ali, @canal Ser Pai. A Ana, ela tem que idade, Ana? A Ana vai fazer 6 agora. Vai fazer 6 anos. É a única? É a única. Fora os dog, né? Fora os dog, gato, que a minha mulher recolhe bicho de rua. Ah, é? É, ela já recolheu, cara, entre gato e cachorro já foram uns 70, mais ou menos. E lá no aí condomínio... tu faz todo um trabalho e depois bota pra adoção. Sim, a gente recolhe, cuida, castra, porque o importante também é castrar, porque senão vai ficar muito bicho, né? Não fica proliferando ali, coitado dos bichos, não tem quem cuide. E lá no condomínio que a gente mora, cara, tem muito gato, muito gato. E até a gente tá num dilema lá, porque vocês não podem ficar alimentando o gato de rua. A gente falou, cara, a gente precisa alimentar o gato de rua pra pegar ele, pra castrar e acabar com essas ninhadas, né? Porque cada gata vai ali uns 6, 7 gatinhos, daí já viu, né? Ô, meu, deixa eu voltar ali, porque assim, uma das coisas aqui da ideia do podcast, muitas vezes a gente reproduz ou não a experiência do que é ser filho também, né? Porque tu tá aqui, como tu falou, teu pai biológico, padrasto e tudo mais, eu também com meu coroa, mas como é que foi pra ti, tu falou ali no início, tu descobriu o teu pai biológico só aos 18 anos? Eu sabia dele, né? Eu sempre soube dele. E tu tinha curiosidade de querer conhecê-lo, de tipo, entender que é meu pai? Sim. Porque, cara, a gente tem muita pesquisa que mostra, assim, que infelizmente é mais comum o pai desaparecer do que a mãe, né? No fato, assim, na vida real. Tipo, a relação não deu muito certo, ou enfim, engravidou numa aventura e o cara não... vida que segue, assim, e de fato a mulher que acaba tocando, fazendo o papel de pai e mãe. E o que a gente aborda aqui, que, cara, quem mais perde é o cara no momento que ele abre mão de estar próximo do seu filho. Independente da relação ter dado certo ou não, né? E pra ti, quando tu começou a entender da figura do pai, aí tua mãe já tinha uma relação ali? Sim. E como é que foi pra tu entender ali, quanto criança, que aquela pessoa que tava ali não era o teu pai, mas embora poderia ser o teu pai, e tu tendo a curiosidade de querer conhecer de fato o teu pai, entre aspas, de verdade? Cara, é que quando tu é criança, tu não tem outra realidade, né? Tu não vivenciou o outro lado, né? Então pra mim era muito normal eu ter uma figura paterna ali, né? Que era casado com a minha mãe e sabendo que eu tinha um pai biológico. Nunca foi uma questão, eu tenho 2 pais, assim. Sim. Foi uma questão, até porque eu fui conhecer ele com 18 anos, então eu considerei ele meu pai a partir dos 18 anos e a partir de uma construção, né? Porque não é porque eu conheci ele que ele se tornou meu pai, né? De fato, né? A figura ali, o exemplo, né? Então foi uma construção temporal, digamos assim, né? De se conhecerem, ele me conhecer, a gente se entender, colocar todos os pingos nos is, né? Algumas discussões e algumas broncas. Porque, cara, quando eu me dei conta o que era a paternidade, quando eu me tornei pai, eu comecei a ver tudo de um outro jeito também, né? Então eu via o lado dele, mas eu via também muito mais o lado da minha mãe. Sim. Porra, eu não admito que ninguém fale da minha mãe, né? Sim, tua mãe foi mãe e pai ali, né? Num determinado momento, Exato, né? Ela foi todas as figuras, né? De cuidado. Toda a referência. Então, cara, é muito louco, né? Tu pensar... Porque quando tu é criança, tu não vivenciou outra coisa, né? Tu tá vivenciando aquilo. Então, pra mim, era a minha realidade. Então, pra mim, foi bem tranquilo. Foi bem tranquilo. Eu acho que tu tocou num ponto ali que a criança, ela tem isso, né?
Porque ela vem crua, né? Então, assim, a referência dela é aquilo que ela convive ali e tal. Mas aí depois, quando tu começou a entender, tu deve ter tido teus questionamentos e tudo mais com a tua mãe, né? Pra entender o que se passou e tal. Tu vê alguma coisa da tua personalidade hoje do teu pai? Assim, tu tem alguma... essa continuidade, assim, que muitas vezes é a coisa da genética. Enfim, como a gente fala, a fruta nunca cai longe do pé, né? Cara, eu acho que é o que eu puxei dele, assim, é ser mais incisivo nas minhas coisas, né? O meu pai, ele foi exilado político. E nesse processo da gente se conhecer, não sei se tu lembra que na RBS tinha os histórias curtas. Claro. E um dos histórias curtas foi a minha história com ele. Se chama Exilados, tá? Até se botar no Google vai aparecer. E a gente foi pro Chile. E a gente passou uma semana no Chile filmando e ele me contando a história dele. Que irado. Então, a primeira viagem que a gente fez junto... Será que a gente encontra isso? Tentar pedir aí pra produção, botar onde? Deve estar... Tá no Google, cara. Tá no Google, no site da RBS. Tá, a gente vai tentar botar o link aqui pra galera depois pesquisar e acompanhar essa história. E, cara, foi muito legal porque eu conhecia a história dele, né? E pra tu conhecer uma pessoa, tu precisa saber de onde é que ela vem, precisa saber as vivências dela. As origens, né? Então, cara, foi uma coisa muito doida. Ele foi 10 anos exilado político. Imagina, com 17 para 18 anos saiu de casa e voltou quase com 30, né? Caramba. Então é muito doido. E essa viagem foi muito legal. A gente se conheceu mais. Foi a primeira vez que a gente dormiu no mesmo quarto, né? Que a gente dividiu o quarto. Depois de quanto tempo? Cara, eu devia ter uns 22, 23 anos. Caramba. Cara, é uma história muito doida. Mas, cara, a paternidade é uma construção diária, né? E a gente tem muito essa coisa, assim, hoje em dia a rede social nos mostra, e aí bons ouvidos nisso, né? Mas só a parte boa da coisa. Assim, que nem eu, muitas vezes, eu vou postar ali... Claro, eu ainda tenho digamos assim, eu não me preocupo tanto, embora talvez em algum momento devesse, mas enfim, eu entendo que quanto mais real, natural e verdadeiro a coisa acaba se tornando mais legal como exemplo, né? Porque eu acho que se a gente usar essa ferramenta, tanto aqui esse podcast que a gente tá fazendo, esse canal no YouTube, o teu canal, o teu perfil no Instagram, o que a gente mostra na nossa vida aí através da rede social, quanto mais real, mais verdadeiro, tu acaba influenciando as pessoas de alguma maneira. A ideia do podcast aqui, quando eu comecei a ter essa vontade de falar, porque toda vez que eu falava na rádio, né, pra quem vai pegar esse podcast fora aqui da região do sul do Brasil, eu trabalho como comunicador da Rádio Atlântida, no Pretinho Básico, entre outros programas e tal, que é uma rádio referência aqui no sul do Brasil. Mas toda vez que eu falava da Lívia, assim, eu recebia muita coisa assim, pô, cara, quando eu ouço tu falando da Lívia, eu sinto uma coisa diferente, uma emoção diferente, ou quando eu vejo algum vídeo, alguma coisa que tu tá expressando alguma coisa, o dia que a Lívia nasceu, pá, isso me influenciou a querer ser um cara melhor com meu filho, sabe? Eu botei o nome da minha filha de Lívia, até me assustei, assim, como uma homenagem, referência. Aí tu começa a entender a importância também, quando tu tem um canal de comunicação, daquilo que tu leva pras pessoas, né? E, cara, ao mesmo tempo também tem tanto perrengue que a gente passa ali como pai, né? Até da relação com a mulher, na hora do nascimento ali da filha, a dificuldade, como a mulher tem umas alterações de humor diárias, assim... E como o cara se preocupa como um pai, assim, tipo, pô, cara, eu lembro que logo que a Lívia nasceu, eu tinha um receio de sair de casa, ficar muito tempo longe de casa com medo, assim, de querer estar ali abraçando no sentido de fazer parte, né, tocando as coisas, seja dar o banho, seja trocar a Lívia, seja fazer parte do ritual ali, que sim, a mulher acaba tendo esse trabalho maior. Então, esse é o lance da nossa rede social aqui, da maneira da gente externar dos canais, de mostrar que não é um mar de rosas, mas é muito mais prazeroso do que não, óbvio, mas tem os seus problemas e a gente tem que saber passar por isso sem que isso reflita na criação, na tua relação quanto homem e mulher, né, com a tua esposa, que o exemplo é aquilo que tu faz, né, não só aquilo que tu fala. Que eu acho que é isso que falta muitas vezes. Hoje a gente tem muito exemplo legal de foto, de perfil, de storyzinho bacana, mas o exemplo mesmo diário, que é tu se dedicar àquela pessoa ali, sabe? Tu se fazer presente, não só para que as pessoas enxerguem assim.
é isso que também te fez tu, pô, cara, eu preciso criar isso de uma maneira, não para um confete teu, assim, mas para levar isso para outros pais que eles entendam, cara, que quanto mais presente tu estiver, quanto mais dedicado tu for, tu vai criar um ser humano legal, embora os obstáculos que a gente tem no meio do caminho aí, né? Cara, se tu for parar pra pensar, o primeiro exemplo que uma criança tem de relacionamento é o relacionamento dos pais, né? Exato. Então, se tu tem um relacionamento merda, pode falar. Não, pô, pode falar. Tem um monte de pai de merda, né? Que é aquele pai que adora gargantear, mas na hora do pega pra capaz desaparece. Então, os pais de merda tem que ouvir aqui. E as mamães também, porque é uma maneira também da mamãe entender a cabeça do pai, né? O quanto ele se preocupa com ela, o quanto ele se sente inseguro quando tem que sair pra trabalhar, porque a gente tem essa questão desse período que a mulher pode ficar 4, 6 meses, né? E aí o pai tem 15 dias. Acho que agora mudou um pouco, tem um pouco mais. São 20 dias até eu tenho um curso chamado Manual do Pai de Primeira Viagem. Tá aí, ó. E quem fizer esse curso tem direito a ter 20 dias de licença paternidade. Mas se é funcionário de uma empresa cidadã. Então não são todas as empresas, né? Então, isso já é uma coisa que o pai, quando sai, assim, pra mamãe entender que o papai fica completamente angustiado, até com medo do que tá passando na cabeça da mãe. Mas, enfim. Mas o pai também tem que entender que nessas horas, cara, é muito mais fácil tu sair pra trabalhar do que ficar cuidando do bebê. Claro que é. Que é muito mais cansativo. Claro, não, cara. Não tem hora do cafezinho. O trabalho é o lazer. E em casa é, de fato, o trabalho... Porque, assim, a criança te exige... atenção 24 horas, né, cara? Enquanto ela tá acordada ali, tu tem que estar de olho aberto, né? Não tem hora do cafezinho. Não tem. Vou parar um pouquinho pra tomar um café, trocar uma ideia. Trocar uma ideia, isso. Pai. Uma coisa que eu me dei conta, quando eu comecei a ficar com a Ana, é que, cara, eu não tinha mais o horário pra conversar com adultos. Eu comecei só a ver coisa de criança e conversar com coisas de criança. Sim. E eu, caralho, não dá. Preciso retomar minha vida. Preciso conviver. Tu vê, isso é um lado, assim, por mais que tu ame a Ana, por mais que é o teu bem maior, mas assim, acontece isso, cara. Tu precisa respirar. Tem uma hora que bate no teto. Uma coisa que aconteceu comigo, eu acho que a maioria dos homens não deve ter acontecido isso, porque a maioria dos homens ainda não tem essa vivência como a gente tem com as nossas crianças. Mas eu me deixei de lado durante alguns anos. Ah, sim. Cara, parei de fazer esporte, parei de surfar e parei de andar de skate. Que são as coisas que eu mais gosto de fazer. Sim. E quando eu me dei conta disso, a Ana devia ter uns 3 anos, eu pensei, caralho, eu deixei de fazer todas as coisas que eu gosto pra cuidar da minha filha. Só que eu preciso fazer as coisas que eu gosto e tá bem de cabeça pra tá bem com ela também. Então, cara, é uma parada que eu me dei conta, assim, depois de um tempo, até fiz uns posts sobre isso, que a gente não pode esquecer da gente, né? Exato. A gente não pode esquecer da gente. Mas voltando ao que a gente tava falando... Não, mas é isso aí, tá tudo interligado, porque eu também acontecia, tipo assim, de conviver mais com meus amigos antes da pandemia, sabe? Eu abri mão também de muita coisa, meio fazendo uma meia-culpa, pô, eu entendo que pra mulher é real. Não, acho que não é errado, mas é como tu falou, no momento que tu também não tá mais curtindo tu como, né, te dando um autocuidado, tu vai refletir num não tão bom cuidado com as pessoas que dependem de ti. No caso, né, a Lívia, a Ana, até mesmo pra tua mulher. Mas voltando... sabe que eu sigo uma guria no Instagram, que ela é corredora amadora. Tá. E ela teve o marido com AMI, aquela mesma doença do Stephen Hawking. Sim. Né? E, cara, tu vê a pessoa definhando na tua frente. Atrofiando. É uma parada muito pesada. E ela, o ex-marido dela morreu. E daí ela fez um post super bonito falando sobre o ex-marido e falando... Eu só consegui lidar com tudo isso porque eu continuei correndo e cuidando de mim. Porque se eu não tivesse bem, eu não ia conseguir cuidar dele. E ali foi um dos momentos que eu me dei conta disso, né? E isso é um ponto importante de abordar, cara. Porque, cara, tu não tem como cuidar de alguém se tu não tá bem. É aquela história do avião, né? Primeiro coloca a máscara em ti, pra depois colocar não adianta saber criança. Colocar no outro se tu tá ali morrendo. Não, faz todo sentido. Então, cara, tu precisa tá bem, né? E pra tu ser um bom pai, pra tu ser eu sempre falo, cara, tu precisa ser a melhor versão possível de ti mesmo pra tu ser um pai bacana, pra dar um exemplo legal. Porque a gente pode ficar horas e horas e horas falando pra Liv e pra Ana o que elas devem ou não devem fazer,
E daí no momento que ela nos vem fazendo uma coisa errada, cara, é isso que elas vão pegar. É o exemplo. É o exemplo. Vale muito mais do que a fala, né? Exatamente. E isso também a gente vê nas redes sociais, né? Que... Cara, tem muito pai de Instagram, pai... olha aqui tem muito tudo no Instagram. Olha aqui como eu sou legal, tô levando meu filho pra... Na pracinha. Cara, tu tá fazendo a tua obrigação. É legal, não, parabéns, claro, mas tu tá fazendo o resto, porque a paternidade tem a parte boa, a parte lúdica da brincadeira, né? De tu tá ali curtindo, levar pra passear. Mas, cara, o pai tem que saber quem é o nome da professora, o nome dos colegas, o que tá acontecendo na escola, quando é que tem que levar no médico, claro. Quando é que tem a vacina. Que remédio que ela toma, quando tem algum perrenguezinho. Se tá faltando calcinha, se tá faltando meia, qual o tamanho do pé. Isso. Sabe, cara, são detalhezinhos que tu vai te dando conta. Que é só quem se faz presente que sabe que isso é extremamente necessário. É aquele papo, não, a mãe tem o sexto sentido. Cara, não existe isso de sexto sentido. O que tem é uma pessoa presente que quando vê um sinal da criança, identifica e claro. Sabe o que é. Então, por estar muito presente. Exatamente. Por isso que o pai também pode ter, digamos, claro, entre aspas, esse sexto sentido. Se o cara se faz presente, ele tá ali no dia a dia e pegando junto, cara, quando tu vê a criança chorando de um jeito diferente, tu vai saber, é fome. É isso, é aquilo. Dor. É dor. Cara, então o se fazer presente é fundamental na paternidade, né? E isso é legal pra todo mundo, pro casal, né? Porque assim, o pai que precisa também, porque é muito... É meio cultural, né? Tipo assim, tu via teu pai saindo pra trabalhar, tua mãe ficando em casa cuidando dos filhos. E ainda bem que isso muda, não tá 100% ideal, mas assim... A mulher cada vez mais tem a sua autonomia e deveria ter desde sempre. Isso é uma outra questão. Mas hoje a gente entende que ambos têm as mesmas necessidades. Ambos saem para trabalhar, ambos, né, assim, um busca na escola, o outro leva, tu busca, tu faz a janta, hoje tu fica e tal. E eu estimulo sempre, assim, pra mim, no seguinte, tem que sair e falar com outras mães, assim, sabe? Dar uma banda. Saber que o que acontece aqui não é exclusividade nossa. É muito igual com todo mundo. Claro que cada um no seu universo ali, mas é muito parecido. Então, tu sair, falar, externar, dividir coisas boas e os perrengues, faz tu entender que é natural os perrengues que tu tem no dia a dia da tua relação, porque vamos combinar, não é fácil. Tu conviver em família numa harmonia. Não existe a família... Como é que é o comercial da margarina, né? Que aquilo lá, beleza, um café da manhã, mas tu sabe que daqui a pouco tu começou a tomar um café, 5 minutos depois dá um estresse do nada, porque a boneca não tá ali, porque não sei o que, né? Ou porque tu cortou o pão do jeito errado. Exatamente, ou porque eu vou trazer um exemplo. Ontem, né, mamães, vamos entender uma coisa, que eu tenho certeza que muita mãe vai ouvir esse podcast, e não é uma crítica às mães, mas isso serve para ambos os lados, tá? Vou trazer um exemplo, tipo assim, cheguei em casa do trabalho, a sala tá uma zona, tá? Beleza. Eu sou um bom virginiano, eu gosto de chegar e meio que ajeitar as coisas, né? Já vi. Não, mas aí beleza, conversando ali e tal, tá, beleza. Eu tenho muito essa coisa assim da iniciativa, vamos lá, tem hora do banho, porque existe uma rotina que é legal. Só, claro, não tô no exército, mas assim, a rotina pra criança também é uma maneira de educar, né? Não sei se tu concorda comigo ou não, Pedro, mas assim, e o limite também te traz respeito. E a criança precisa de limite. Tu diz muito mais não do que sim na tua vida inteira. Não pode, não dá, cuidado, tá? Aquela coisa. E aí tá, vamos lá, vai pro banho e tal. E aí eu organizei as bonecas da Lívia pra passar um aspirador que tinha caído um pouco de comida ali e tal. Ela saiu do banho, quando ela viu que eu tinha mexido na estrutura dela, cara, não é que ela entrou numa paranoia, eu não acredito! E foi na mãe dela lá, que tava tomando banho, e veio as duas, e a minha esposa veio, não, porque tu fez isso e aquilo, e eu, olha só, eu respirei, né? Porque essa hora dá vontade de tu pegar, ou abrir a porta e dar uma caminhada na rua, ou falar coisa que não deve. Ou jogar todas as bonecas no chão. Exatamente. Olha só, eu conversei com a Lívia antes, porque eu tinha falado, Lívia, eu chamo ela de Manas. Mana, olha só, o pai vai botar as bonecas aqui porque tem a sujeirinha, porque se vem as formigas, tu não gosta e tal. Enfim, eu disse, olha só, Ana, eu mexi aqui, falei com ela, né? Então assim, tu quer que uma criança de 4 anos determine que eu não posso tirar, limpar aqui
E tu, por mais que tu possa não concordar comigo, é muito ruim tu tirar a minha autoridade na frente dela. Isso é uma maneira que eu penso, entendeu? Não Concordo faz contigo. isso na frente da criança. Tu não concordou comigo, espera ela não, tá? Me chama, porque daí assim, ela não vai ter referência de autoridade, porque ela sabe que se reclamar pra a mãe vai lá e vai ceder aquilo que ela quer, discordando do pai. E vice-versa, né? Então, essa é uma linha que, cara, ou tu acaba brigando com a filha, ou com a mulher, ou com as duas, ou tu fica quieto. Aí eu respirei e consegui resolver essa solução. Depois as coisas se acalmaram e eles são muito inteligentes. E eu falei pra ela, com todo aquele cuidado que todo mundo... Fica na altura da criança, sabe? Pra tu não... Pra se igualar. Não levantei a voz, Olivia. O pai conversou contigo e disse, o pai vai mexer aqui pra limpar, porque tu sabe que depois, quando vem um bichinho, porque ela é apavorada, se vem uma formiga e tal, tu não gosta. Não foi assim que eu falei contigo? O pai brigou contigo? Como é que foi? Por que tu foi lá na tua mãe? E eu falei pra minha esposa, então tá, depois a gente conversa, eu discordo disso que tu tá falando, mas assim, vontade de pular. E assim, onde que eu quero chegar? Isso também é um cuidado que a gente tem que ter, cara, de não... E vai acontecer assim, mas eu acho que quanto mais tu minimizar isso e ela entender do respeito, porque isso é importante dentro de casa, saber assim, por mais que tu esteja errado e tua mulher não concorda contigo, por mais que ela esteja errada e tu não concorde com ela, eu acho que vocês têm que saber a hora de trocar uma ideia, não na frente deles, né? Não, tem que ter os acordos, né? Isso. Tu precisa ter um acordo, olha... Eu falei um negócio, tá falado. Se tu não concordou, vamos trocar essa ideia depois, não tem problema. Daí a gente resolve depois, mas não na frente da criança. Lá em casa, a gente... Agora, isso tá bem resolvido, funcionando legal. Mas ela tem 7 anos, né? Vai fazer 6. Vai fazer 6, né? Então, assim, tem um período ali que é punk, né, cara? Os 4 anos ali, 3 anos. Isso. E o problema é que a gente fala que a Ana, às vezes, ela entra em modo surto. E daí não adianta. Não adianta tu falar, não adianta tu espernear e não adianta tu começar a surtar também. Sim. Porque senão vai ficar 3 surtados dentro de casa, berrando e a Ana... Não sai do lugar. E a Ana tá num negócio, cara, que são as roupas. Ela quer escolher a roupa dela. O que eu acho ótimo. Eu também, assim, tu saber o que tu quer. Só que daí tu chega pra ela, tá na hora de se vestir. E ela tá, não, então pega ali uma roupa pra mim. Eu quero isso, isso, isso. Ela fala, eu quero uma roupa toda azul. Cara, eu vou lá, pego uma blusa azul, uma calça azul e entrego pra ela. Não é essa calça azul que eu quero. Sim. E eu, não, mas não é azul, tu não falou uma calça azul, tu não especificou. Não, mas eu quero outra. Olha, filha, não sei qual é. Vai ali e pega as tuas coisas, tudo na altura pra ti. Não, vai lá tu e pega. Sim. Daí vai lá o trouxa. Sim, pega. Não, mas não é essa que eu quero. Falei, cara, então vai lá e escolhe, qual é o problema? Claro. E daí agora ela tá numas que ela não gosta. A Ana é muito magrinha e muito alta. Né? A Ana tá... Cara, ela é uma cabeça mais alta que os coleguinhas. É um negócio... Ela bem... esticou bem. Esticou bem e bem magrinha. Então ela não gosta que as calças fiquem folgadas nela. Ela gosta de usar legging. Sim, que fica bem justinho. Só que, cara... Ela é muito magrinha. Ela é muito magrinha. Nem toda calça legging funciona. As que funcionam como ela quer são, sei lá, de 3, 4 anos... Só que daí ficam curtas. Sim. E daí fica nessa. E, cara, pra sair de casa é um drama sempre a função da roupa, né? Agora... isso já teve pior comigo ali. Agora deu uma melhorada. Ela sabe o que quer assim, mas como tem muito do uniforme da escola, então alivia, né? A Ana não tem uniforme, mas o ano que vem ela vai ter. Ela vai pra 1ª série, pra escola de menina grande, como ela fala. Querida. E cara... É tudo um jogo de cintura, né? E desculpa, mas é que cada momento é uma fase, né? Assim, de coisas que o cara passa. E a questão do relacionamento dos pais, cara, nesses momentos... Tu acha que filho segura casamento? Não, filho separa casamento, né? Cara, se teu relacionamento tá uma merda... O filho não vai chegar pra agregar, vai chegar pra trazer todos os problemas que o casal já tem, amplificar e jogar uma bomba ali no meio. Mas tu sabe que eu sou dessa opinião também, eu sempre falei, eu acho que filho não segura casamento porque, cara, se tu não tá bem, exatamente, falta só o empurrão pra tu pular, né? Claro. Usando uma metáfora, mas assim... Por outro lado, também faz tu reavaliar muito, né? A questão do teu relacionamento. Eu digo assim, tu cede muito mais.
tu respira muito mais. Ao menos eu digo assim, numa vida normal, né? Não estamos falando dos caras que chegam a vias de fato, que daí é uma relação que não é. Mentiu, né? Daí eu digo assim, eu acho que eu me tornei um cara extremamente mais paciente depois que eu fui pai. Mas assim, ó, eu sempre fui um cara muito mais pavio curto. E assim, eu sou muito mais paciente, inclusive numa relação entre homem e mulher. Somos dois. E aí eu repenso, reavalio, muitas vezes tenho a síndrome de, eu acho que eu tô sempre errado depois, sabe? Quando tu joga fora, mas muito em função do filho. Que se eu não tivesse a Lívia, talvez eu teria outra atitude. Aí por isso que eu fico nessa aí. Será que segura ou não segura? Cara, eu acho que transforma, né? Porque antes era um relacionamento de duas pessoas, agora é um relacionamento de duas pessoas que uma terceira influencia pra caralho. Pra caramba. E tu não consegue diferenciar mais uma coisa, porque tu é o marido, mas ao mesmo tempo tu é o pai. Exato. Né? E daí como é que fica esse jogo de cintura? Porque se tu for parar pra pensar, cara, antes de ter um filho, tu tem uma rotina de casal. Que é uma barbada, né? Aí deixa eu até falar pros caras, que nem eu digo os amigos meu casal. Eu tô cansado, eu fico perguntando, não, peraí. Tem filho? Não. É tu e quem? Tu mora com a mina? Às vezes ela passa um tempo aqui em casa assim, cara, você não tem noção do que é. Assim, a hora que tu quiser sentar, ver uma televisão, tu vai ver. A hora que tu quiser dormir até 3 da tarde e comer aquilo que tu quer, tu vai fazer. Depois que tu tem filho, tu faz a rotina do que a criança tem, entendeu? Exato. Não, e daí exatamente, é essa mudança na rotina. Porque por mais que o cara diga, não, porque eu me preparei pra ser pai, porque, eu fiz todos os cursos, eu não tem manual. Cara, quando tu pega o bebê no colo, no mínimo pra mim, eu me dei conta pela primeira vez na minha vida que eu ia ter alguma coisa pra sempre. É isso aí. Né? Responsável por algo pra sempre. Eu peguei no colo e pensei, cara, que sensação boa, louca e um turbilhão de emoções, porque vai ser isso aqui pra sempre. Vai ser eu e tu pra sempre. Se eu me separar da tua mãe ou não, cara, paternidade não é estado civil. Exato. Então, não importa se tu é solteiro, casado, viúvo, divorciado, pai é pai, né? Mãe é mãe. É isso aí. E a rotina muda muito, cara. Então, tem uma transformação muito grande quando tu recebe. Falando receber, quando nasce a criança, né? Porque tu sai um dia de casa e é um casal. Quando tu volta, cara, tem mais um serzinho ali, e esse serzinho é a pessoa mais importante pros dois, né? Ou deveria ser. E muda totalmente a rotina. Porque até nascer, cara, por mais que tenha os exames ali, a mulher já tá mais pesada por conta da barriga. São vocês dois só, né? Vocês dois, quiser dormir até as 3 da manhã, até as 3 da tarde, tu vai dormir. Comer aquilo que quer e tal. E claro, as coisas compensam. Eu tô dizendo assim da tua autonomia, né? Que muda pra caramba. Não existe mais autonomia, né? Tu vive em função daquilo ali e tu vai trabalhar a tua rotina conforme o bebê dorme, o bebê cresce. E, cara, eu acho muito bom. A paternidade, eu acho que foi a coisa mais transformadora, assim, que chegou pra mim. Eu era outra pessoa, né? Cara, classe média, branco, sempre tive empregada doméstica, então, cara, era a roupa sempre dobrada e limpa. Sim. E... privilegiado, né? Total. E eu tenho total consciência disso. E quando a Ana nasceu, a minha mulher um dia chegou pra mim, olha só, eu não quero ter 2 filhos. Eu quero ter um só. E eu... sabe quando tu demora pra cair a ficha? Cara, o segundo filho tô sendo eu que não tô lavando a roupa, não tô ajudando nas coisas de casa. Sim, foi uma maleta pra ti. E, cara, eu pensava que fazia muito. E daí quando eu me dei conta, tu tem total razão. Eu não tava me dando conta porque eu saí de casa, fui morar com a Milene. Mas, cara, tinha ali as nossas coisas e, cara, eu lavava uma louça e achava que tava legal. E quando tu te dá conta que, cara, é cuidar de uma casa. E cuidar de uma casa é tudo, né? É desde lavar o banheiro, cuidar das roupas, dobrar e limpar. E isso também faz parte da paternidade, né? Tu cuidar do teu lar. Claro. Do lar onde mora a tua criança. Então, cara, é uma parada muito transformadora. E quando ela me falou isso, pra mim foi a chave, assim, sabe? Virou a chave. Virou a chave de uma maneira que eu pensei, eu preciso ser outra pessoa. Preciso me dar conta e ser proativo, porque,
Cara, ela falava, lava a louça ali. Eu ia lá e lavava. Pega a roupa suja. Sim, não precisa te avisar, né, cara? As coisas estão ali, né? Ela precisa me avisar das coisas de casa. Então, cara, vamos se dar conta e vamos tocar isso aí, né? Sim. Eu até fiz agora, no Dia dos Pais, a gente fez uma websérie com uma marca de varejo aqui do Rio Grande do Sul. E tá lá no YouTube, quem quiser acessar no YouTube do Ser Pai, é Ser Pai TV, youtube.com/Ser Pai TV. Lá tem as primeiras temporadas todas. O linkzinho. Tem vlog, tem um monte de conteúdo legal. Lá é focado em conteúdo próprio, diferente do Instagram, que a gente faz uma coletânea de memes e bem bolado ali. Lá no YouTube é só conteúdo próprio. E, cara, minha mãe falou exatamente isso que eu te falei. O Pedro não se dava conta do privilégio dele e da roupinha sempre dobrada e limpa. Mas quando a Ana chegou, ele viu que a vida não era essa barbada que ele tinha antes. E foi exatamente isso, cara. O que dizem, né? Tu só vai entender o que é ser filho quando tu tiver o teu. E é uma parada transformadora. E eu até brinco e falo, cara, se eu me transformei e sou o cara que eu sou hoje, cheio de problemas, mas muito melhor do que eu era quando eu não tinha filho, qualquer um pode se transformar também. Tem que querer e tem que se dar conta. A questão toda é como tu vai se dar conta, né? Eu recebo mensagem, às vezes, de mulheres falando, cara, meu marido não enxerga. Não enxerga, não pega junto, não faz nada. Tá, tu tem que assistir aqui, nos assistir, acompanhar aqui os nossos perfis aí. E daí, o que eu faço? É estranho, né? Tu não te sente estranho, assim. Claro que tu teve uma mudança, mas eu fico estranho. O cara diz assim, mas tu trocou a fralda? Como assim? Assim, na época, assim... mas tu faz a janta? Tu deu o banho? Cara, pra mim isso foi uma coisa natural, sabe? Não foi uma coisa que eu precisei me dar conta, assim. Não é uma crítica a quem não se deu conta, talvez, porque tu teve ali, que nem tu falou... Uma criação, um exemplo, um privilégio de ter as coisas meio já mastigadinha, né? Mas assim, é que eu acho que é uma coisa do cara também, tu esperar ou tu fazer a coisa acontecer. Eu acho ruim tu ser muito ocioso, assim, em tudo. E por isso que a paternidade, pra mim, quando veio a questão de ser pai, só aumentou e mudou uma questão de maturidade ainda maior, de iniciativa, de preocupação, aflorou ainda mais. Eu acho que esse é o termo. É isso aí. E tu começa a te dar conta de muita coisa, velho. Bah! Muita coisa. Quando a Ana nasceu, por exemplo... Cara, eu sempre achei que eu era um cara pra frente, assim. Mas quando a Ana nasceu e, criar a filha, por mais que... Tu tem um menino, tu tem uma menina, tu vai ter alguma diferença na hora de criar. Mas eu acho que a diferença maior é com relação a questões do machismo da sociedade. Da cultural, questão, né? Da questão da cultura do estupro, né? Que, cara, a gente vive aí... Uma parada que é muito doida para as mulheres, meu. É muito mais perigoso tu ser mulher do que tu ser homem, né? Então, nem se compara. Enquanto quando tu tem um filho homem, tu tem que ensinar ele a respeitar as mulheres e entender os limites. Assim, né? Que tu vai eliminar situações como essa. Quando tu tem uma filha, cara, tu começa a te dar conta de coisas que tu já fez, coisas que tu falou. Exatamente. E situações que tu viveu que, cara, eu fico pensando... hoje eu faria muito diferente. Pro cara o cara que acha que aquilo não foi um abuso, pensa se é a tua filha, a tua mulher, ou se for a tua mãe. Agora há pouco, recentemente, eu não sei quando é que esse episódio vai pro ar aqui, mas a gente teve, assim, N exemplos, mas o mais recente aqui desse cara aí do carro que passa a mão na bunda da guria de bicicleta, a guria cai, o carro quase passa em cima dela, constrangimento da guria passou por ter sido assediada, ela poderia se machucar muito mais forte ainda com a queda, ela só tava andando de bicicleta e só aconteceu isso porque ela é mulher. Sabe? É esse tipo de atitude, assim, que eu não entendo, cara. O que passa na cabeça do homem de achar que ele tem o direito de passar a mão na mulher, entendeu? Coisa que, de repente, lá atrás, quando a gente era mais novo, tu ia fazer um comentário e tu ia dando uma risada. Exatamente. Sabe? Não que tu ia reproduzir isso, porque isso vai muito da pessoa, mas tu não ia ver isso com os olhos que nem a gente tá vendo agora, né? E que bom que as coisas têm que mudar, assim. Não, e tem que mudar, porque a sociedade do jeito que tá hoje em dia é muito por conta disso que a gente que vive do... Claro. Cara, eu tenho certeza absoluta que o mundo ia ser muito melhor se fosse só governantes mulheres. Sem dúvida, cara. Porque, cara, obviamente tem suas exceções, mas é uma outra visão, eu acho muito também por conta do cuidado materno, assim, sabe? Sim. E com a Ana, cara, ela fala...
as princesas, a Ana teve uma fase de princesas, gostar de todas as princesas possíveis, tanto que o último aniversário dela era a festa das princesas, né? E a gente sempre, cara, deixa a parte lúdica, né? Deixa ela curtir, entender, mas ao mesmo tempo a gente sempre teve um cuidado de falar, olha filha, eu acho muito legal princesa, muito legal a história disso, a história daquilo, mas olha só, se tu tá dormindo, não pode vir uma pessoa e te dar um beijo na boca, ou te dar um beijo porque tu tá dormindo. Isso não se faz. Do mesmo jeito, tu não precisa de um príncipe pra te salvar. Porque o que eu quero mesmo é que se eu sou... às vezes ela diz que eu sou o rei da... Sim. Porque eu quero deixar o castelo pra ti, eu não quero deixar o castelo pra uma outra pessoa. Então claro. Tu vai ser a dona do castelo e tu vai deixar entrar quem tu quiser. Tu não precisa de um homem pra te dizer o que tu precisa fazer, o que tu pode fazer e o que tu deve fazer. Claro. Né? Ele tem que estar ali contigo pra ser um parceiro, né? E se for o caso, se for uma parceira, seja lá o que for, né? Que decidir e o que tu te interessar. Então a gente usa sempre as histórias lúdicas para ir trazendo, cara, a gente não vai entrar no mérito e vamos se aprofundar muito em questões que para a idade dela claro, não vale a pena, né? Tem que saber até onde vai, né? Mas a gente fala, não precisa confundir tanto. Olha, da mesma história, minhoca, me dá uma beijoca, não dou, então vou roubar. Aí eu falo, filha, olha só, não vai roubar. O cara não vai chegar em ti e te obrigar a te dar um beijo, isso aí não existe. Eu entendo a música, eu acho muito legal, mas, cara, tem algumas coisas que é isso que eu falei antes. Que a paternidade, ser pai de uma menina me trouxe. Cara, tem muita música que a gente cantava e não se dava conta de como era bizarro. Né? Claro. Até não, eu atirei... serve pra tudo. Atirei pau no gato. Cara. Não atirou o pau no gato. Mas isso, se a gente for abordar, tem um monte de coisa na questão racial, né? Claro, de homofobia, enfim, de várias maneiras. E na escola dela, tem o Dia do Índio. Cara, eu até falei pra professora, por enquanto eu tô deixando esse lado lúdico. Mas daqui a pouco eu acho legal ter uma conversa sobre as questões indígenas quando ela for mais velha. Sim. Porque senão fica tudo muito raso, tudo muito ali só na parte lúdica, mas, cara, tu tem que já ir trazendo um pouquinho de senso crítico, né? E fazer a criança pensar por conta própria. Não é tu dizer e impor alguma coisa, é isso e aquilo. Mas eu acho que o nosso... goela abaixo ali, o nosso dever como pai é trazer questões que a gente acha relevante e botando uma sementinha na cabeça. Não é dizer, olha, tu tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, mas olha, talvez por esse caminho seja melhor. Mas eu acho que as escolas, assim, cada vez mais com o passar do tempo, ela tem um cuidado diferente do que da nossa época, assim. Eu acho. De trazer, assim, uma consciência, tanto da questão ambiental, da questão da inclusão, sabe? Tem muito problema, mas assim... de lá pra cá as coisas melhoraram, assim. E eu acho que tem que melhorar cada vez mais. Deixa eu só agradecer aqui o Los Papitos, que tá junto com a gente, a KTO, kto.com, @KTO_Brasil, pra tu fazer aquela apostinha aí, os papais, né, que gostam de esporte, qualquer tipo de esporte, futebol, surf, enfim, tem aposta pra tudo, tem um bônus ali de 20% usando o código Los Papitos. Também com a gente, a Morada dos Quênios. Vamos na Morada dos Quênios aqui, que é um pico animal na Praia Grande, @Morada dos Quênios lá. Todo episódio eu vou fazer a mesma coisa, mas lá se tu não fizer filho, olha, é difícil. Porque é um climão aquele lugar, na cara do gol nos Quênios lá, @Morada dos Quênios. Cara, é um dos lugares mais legais que eu já fui e no início aqui na Praia Grande, em Torres, que não tem praia, não é grande, mas tem os canyons, né? Tu sobe sentido ao contrário, fala lá com a galera da Morada dos Canyons. Também com a gente a doutora Kátia Blume, odontologia estética, sorrisão, que bota aquela lente legal, assim, sabe? Cartão de visita. Aquela que não parece um Mentos. Aquela que não parece um Mentos, aquela que é top mesmo, o sorriso que tu deseja, cartão de visita das pessoas, é uma dentadura legal e serve pra tudo, higiene bucal, cuidado. A doutora Kátia Blume vai ali no @doutora Kátia Blume, encontra ela faz um atendimento também via call, né, nessa pandemia, tu tira todas as tuas dúvidas e depois pode visitar. E agora algo que possa interessar o Pedro, não é uma crítica, não é um bullying, microtransplante capilar. A Infinity, @Infinity. Cara, eu falei com o doutor Maruan lá, o que tem de pai, de homem principalmente, né, sendo pai ou não, que chega a mudar de emprego, evita
conviver mais em sociedade pela essa questão da calvície, da preocupação do que as pessoas vão achar. Isso é uma coisa que eu não conhecia. E aí eu fui cheio de cabelo aí, Não, né? eu sei, mas eu já tenho umas entradas aqui. Tu não vai ser careca. Eu fui conhecer a galera da Infinity, @Infinity Oficial no Instagram, microtransplante capilar. Eles tiram o cabelo da lateral e de trás, que é onde o cabelo mais forte, faz o transplante capilar na parte de cima e, cara... É vida caralho, normal. né? Pô, é muito massa. Eu não sabia nem que existia. A Infinity fica em Novo Hamburgo, região do Vale dos Sinos. A doutora Kátia Blume também, ali da Odontologia Estética, também fica em Novo Hamburgo. A Morada dos Canyons, ali na Praia Grande, litoral, faz parte do litoral, mas fica pro lado dos Canyons. E a KTO tá no mundo todo ali pra apostas e tudo mais. Tu sabe que eu tinha uma cachopa, né? Tu tinha uma cachopa? Cabelão crespo, parecia um capacete. E o que aconteceu? A vida chegou, né? Muita testosterona. Ô, meu, antes da gente... Eu tenho um top 5 aqui que eu faço antes de encerrar. Mas uma coisa que a gente falou pouco assim... E transar com o filho? O cara tem que... É que nem a gente diz, o casal que, cara, vocês estão aí, vocês dois, assim, acordou, dá pra fazer, né? Vamos de tarde, no final de semana dá. Agora, depois tu tem filho, já teve de entrar ali, abrir a porta e tu tava começando e... Não, cara, isso não, já passei essa situação constrangedora. A gente tenta fazer quando ela sai de casa, porque agora, como ela tá maior, no início, cara, logo que nasce não existe. Não, é difícil. É difícil, cara, é muito difícil. Não, tem que fazer uma arquitetar um momento. Aí, agora, vamos! Tem que ter todo um planejamento. Todo planejamento. Né? Mas agora que a Ana tá maior e como a gente mora num condomínio, cara, ela vai pras amiguinhas dela, a gente... ali agora... tranca a casa e vamos pro quarto. Agora. Daí agora tá mais tranquilo, mas... Mas cara, é louco, né? Cara... Vou te dizer que no início, assim, a gente nem pensava tanto em sexo, porque a gente tava tão na função ali... Mas depois o tempo vai passando e fica, opa, ó. Sabe quando... Sim. Tem uma coisa que eu gostava que eu esqueci. Vamos retomar isso. O que a gente fazia mesmo quando a gente tava sozinho? Não, cara, assim, não tem como dizer, muda a relação. Claro. Muda a relação. Aquela lua de mel eterna, isso aí vai terminar. Isso não quer dizer que seja ruim. Eu não tô querendo acabar com as pessoas que pretendem ter filhos, mas sim... A prioridade acaba sendo aquele serzinho ali e tu vai fazer as coisas que te dão prazer quando dá. Inclusive transar. Os pais, assim, com bebê pequeno, sabem que quem gosta de sexo é jovem. O pai de criança pequena gosta da criança dormindo pra tu poder dormir também, né? Sim. Porque, cara, é muito cansativo e no início ali a gente acaba nem pensando tanto, né? Mas depois... Ixi, tem que recuperar o tempo perdido. E, cara, é fundamental, né? Se o casal não fizer mais sexo, alguma coisa está errada. Sexo faz parte. Faz parte, né? Da relação. Cara, teria tantas outras coisas pra gente falar aqui. Não, eu venho mais vezes, não tem problema. Tem que voltar. Vamos botar de novo aí, @o canal Serpai, é isso, né? O canal Serpai no Instagram e no youtube.com/SerPaiTV. Isso, vai lá, confere, tem o linkzinho. Também lembrando pra tu curtir, dá um comentário aqui nesse papo que a gente tá tendo aqui, compartilha, bota a notificaçãozinha, assim a gente tá levando a ideia desse assunto, desse canal de YouTube, desse podcast, é fazer esclarecer, talvez fazer com que os pais se identifiquem também, né? Com as suas inseguranças, com os problemas que acabam ocorrendo dentro de casa em função de ter um filho. Não que é só problema, é maravilhoso. Senão a gente não ia estar aqui. Mas todo mundo tem os seus altos e baixos. E fazer os homens falarem sobre paternidade, Exato, né? Cara. Porque tu não vai num churrasco e fala sobre paternidade com teus amigos. É muito raro. Mas depois que tu é pai, é muito louco. E até uma situação que acontece muito é quando eu e a minha mina, a gente sai sozinho, consegue dar uma banda, tu senta, os dois acabam falando só do filho. E mostrando foto, e recordando, e relembrando. Olha o que ele fez. Eles acham assim, não, eles vão correndo pro motel. Não, tu só quer sentar, beber e comer alguma coisa e tu acaba falando dos filhos. Que não adianta, cara. Essa é a ideia, mas eu acho que tu tocou num ponto muito legal, Pedro, que é falar sobre isso, né? Quebrar esse tabu que o pai não vai se emocionar, não chora, não sente falta, não se sente inseguro. Mas sim, que eu acho que a gente não é enaltecer, a gente tem que cada vez mais incentivar
que os pais façam parte da vida dos seus filhos, ajudem as suas mulheres, né? E vice-versa, né? Porque, obviamente, tem mulher também que não é a mãe ideal e ela também tem que aprender alguma coisa, né? Acho que serve pra todo mundo. Pra criar um ser humano legal, precisa ter um núcleo de amor bacana, né? E uma das coisas que eu escuto também bastante é: minha mulher não deixa eu fazer. Cara, não existe essa da mulher não deixa tu fazer. Tu tem que buscar teu lugar e fazer a coisa acontecer. Não pode ficar dizendo que minha mulher não deixa, minha mulher diz que eu tô fazendo errado. É mais omissão do que iniciativa, assim. E, cara, não existe fazer errado ou fazer certo. Se tu tá fazendo com amor, tá fazendo com cuidado, o jeito que tu vai pegar o bebê pra trocar a fralda, por exemplo, cara, se tu fizer do teu jeito e conseguir colocar a fralda do jeito certo, tá tudo okay, certo. Tá tudo exatamente, okay, sabe? Exatamente. Sendo feito com amor e com carinho, tá lindo. Não, isso faz presente. E outra coisa, presta atenção um pouquinho na tua mina, né? Porque pra mulher é difícil, cara. Eu acho que é muito fácil falar, é que nem tu falou ali no início, aí o cara sai pra trabalhar, ele volta a viver uma rotina normal, né? E a mulher, que nem quando a gente conversava, ela acordava de manhã logo que teve a Lívia, e chegava à noite, parecia que foi uma coisa única, assim, sabe? Com o mesmo pijama, dando de mamar. Claro que é do caralho. E claro que tem muita mulher que daqui a pouco nasceu e pra isso é isso. Mas hoje em dia a mulher, ela também quer voltar à sua rotina. Não que ela não ame mais a criança. Pelo contrário, mas faz bem pra todo mundo tu viver em sociedade, dividir as suas emoções e tudo mais. Pra nós encerrar aqui, Pedro, o top 5. O que a Ana fez que te deixou mais puto até hoje, nesses 6 anos? Não dá pra fugir da pergunta, não dá pra se esquivar. Cara, que me deixou mas mais claro que não é assim, porra, eu tenho vontade, não. Mas alguma coisa que ela disse, porra, né? Foi me bater, cara. Aí, ó. Ela me bateu. Isso é ruim. Mas não foi um chutinho, veio bem. Ela veio com vontade. Tá. Veio com vontade porque eu tirei uma boneca dela e ela falou que eu não podia tirar a boneca dela porque a boneca era dela. Sim. E daí ela veio com sangue no olho, cara. E qual foi a tua reação? Cara, minha reação, a primitiva seria devolver, né? Dar um tapa bem dado na bunda. Só que, cara, eu segurei ela porque ela tava naquele modo que eu falei, que é o modo surto. Sim, que elas entram, que é uma mistura de cansaço com ranço, dá um combo de estresse. E, cara, e daí ela não escutava, o que eu fiz foi segurar ela, não deixar ela me bater mais e botar ela no quarto dela, respirar e... É o que tem que fazer, né? Porque tu devolver na mesma moeda não é legal. Não. É até um assunto para um outro papo, assim, se alguma vez já precisou dar uma palmada ou não, porque tem também leituras diferentes, assim, desse tipo de reação, da conversa, até quando tu tem que explicar tanto, ou falar, enfim. Mas agora a gente já tá aqui quase na finaleira. Qual foi a primeira vez que tu lembra que tu falou para ela assim, ó, olha, né, eu te avisei. Puta, eu te avisei, mas deu essa merda aí. Faz tempo. Foi em função de correr, sofá. E aí se caiu, caiu, se machucou e aí tu falou, o pai te avisou. Isso aí nós vamos falar, né? Pro resto da vida. Eu te disse. Teve alguma situação que ela fez alguma coisa que acaba sendo mais engraçado, assim, que te deixou envergonhado? Ou na frente dos outros? Sim, cara, sim. Ela fez... Puta, essa aí foi foda. A gente tava num restaurante... E daí a gente chegou, sentou, ela devia ter uns 3 anos por aí. E eu levantei da mesa, a gente sentou, ajeitei ela, não sei o quê. Falei, eu já volto, vou no banheiro. Cara, ela falou, aquela voz dela, sabe, de criança que sai um pouco mais alto, que ela ainda não controla direito o volume. Tomara que não seja diarreia, né, papai? No meio do restaurante. A sinceridade cara, impressionante. Meu, que nota tu te dá como pai? Cara, eu acho que modéstia à parte, eu me dou 8,5, 9 ali. Pô, eu achei que tu ia 9,5 e tal, mas 8,5 tem uma margem, né? Tem que ter uma margem. 10 eu acho que ninguém pode se dar. Eu acho que só o filho pode nos dar nota 10. Aí é um outro que eu vou fazer surpresa, trazer aqui. E qual foi a coisa mais legal que ela já fez pra ti até hoje, assim? Ou a mais recente que tu, pô, essa aí bateu pra mim diferente? Cara, eu acho que é... surpresa no Dia dos Pais ali. Que é uma apresentação, um cartãozinho. O cartãozinho. A Ana gosta muito de fazer cartão. A Lívia também. E desenho. E faz tudo. Milhares de desenhos aí. Agora, como ela tá aprendendo a escrever, então é o tempo todo te amo, te amo, te amo, te amo, papai, te amo, mamãe. Cara,
não vejo assim um momento exato. Não tem uma coisa única, porque cada vez é uma situaçãozinha que te emociona e tal. Cara, quando eu recebo um cartão dela, assim... Mas eu tenho até no perfil, eu tenho o dia exato que ela me falou primeiro eu te amo. Então eu acho que esse foi o dia mais marcante. Mais marcante, porque daí o cara se derrete, né? Eu tenho uma coisa assim, cara, e trazendo pra mim, porque enfim, é vida real aqui que a gente faz e são exemplos reais, assim. Tem várias coisas que nem quando ela falou papai, ou pai eu te amo, pai é meu melhor amigo, essas coisas, porra. Mas assim, não no falar, nas atitudes, tipo assim, a Lívia... se eu não volto pra casa e ela sabe que eu não vou dormir em casa, ela é outra criança. Ela fica diferente, aí eu tenho que ligar de vídeo por algum evento que eu vá fazer, ou por ter viajado pra alguma coisa, ou de manhã ela acorda, a primeira coisa ela abre o olho, papai? Aí se ela vê que é a mãe que tá dormindo do lado dela, porque dá essas trocas de cama no meio da madrugada, isso é outra coisa que a gente não deu tempo pra falar, que é, né? Pai, aí eu acordo, vou da cama, tu vai dormir no colchão ou na cama. Então essa demonstração do quanto ela precisa de mim em alguns pontos específicos, na hora de dormir, no meio da madrugada, me deixa extremamente grata. Ou seja, assim, por mais chato que eu sei que eu sou como um virginiano, mas ao menos eu conquistei ela, sabe? Então... Quando a gente vê que o nosso filho sente a nossa falta, isso, uma prova de que tu tá fazendo a coisa certa, exato, sabe? Exato. Então, cara... Eu fico todos os dias de manhã com a Ana, né? A Milene, ela trabalha no varejo, ela cuida da parte e-commerce de uma multinacional de varejo aqui. E, cara, eu fico todos os dias de manhã, sou eu que busco a Ana, levo a Ana... Às vezes a Milene também, mas por conta dos horários eu que me encarreguei mais disso. E quando ela acorda e eu não tô ali, e eu tô lá embaixo, sei lá, fazendo minhas coisas, trabalhando, né? Ela começa a gritar, papai, papai. E o que, filha? Deita comigo um pouquinho. Daí, como é que o cara não vai deixar de fazer as coisas? Não, daí tu larga tudo, né, cara? Até não deu tempo de falar da pandemia, que foi o grosso da pandemia, de não sair definitivamente de casa, foi uma coisa que bateu diferente. Mas, cara, a gente vai ter que encerrar aqui. Vamos agradecer de novo a KTO.com, @KTO_Brasil, nossos parceiros comerciais estão junto com a gente aqui, a galera que tá nos ajudando a botar esse projeto na rua. E a gente fica muito feliz de poder falar de um assunto que é tão bom de falar e ao mesmo tempo pouco se fala, que é a paternidade. Quem é que vem na sequência aí, produção? Infinity aí, Pedro? Vai na Infinity mesmo? Transplante capilar, microtransplante capilar. Fala pra entrar em contato comigo. Vou mandar pede pra ir, o canal Ser Pai. Maruan tá aqui, ó. Tá no vídeo. Dá uma olhada na câmera aqui. O Pedro ele botou meio pra frente aqui assim, mas não importa. Eu tô louco pra raspar a cabeça. Então tá. Tô louco pra raspar. Então se quiser fazer, a rapaziada em Novo Hamburgo, Infinity... Também com a gente a Morada dos Cânions, @Morada dos Cânions na Praia Grande, litoral ali de Torres. Passou Torres, só que tu vai no sentido contrário ao mar, tu vai na cara dos cânions, a pousada mais legal do sul do Brasil, quiçá do Brasil, fica ali com os parceiros da Morada dos Cânions e também a doutora Kátia Blume, pra tu arrumar o sorrisão aí, aquele cartão de visitas, tem aquelas lentes, o sorriso que tu deseja, não só a questão da estética, mas também da saúde, odontologia estética. A gente vai ficando por aqui com mais um Los Papitos. Comenta, compartilha, troca essa ideia com a gente, viraliza isso aqui. É muito legal a gente tá batendo um papo sobre a vida real, sobre paternidade, sobre o amor desses nossos pequenos, para que a gente crie um mundo melhor. A gente tem que criar as nossas crianças de uma maneira mais legal, assim, com mais amor, com mais cuidado, com mais dedicação. Não importa a classe social, se tu tem amor, tu vai criar um ser humano legal. Obrigado, Pedro. Valeu, irmão. Grande irmão, valeu. Até o próximo.